Olá, professor e ouvintes, tudo bem? Eu me chamo Luiz Guilherme, sou da turma de 2020 de Engenharia da Computação e estamos apresentando esse trabalho para sistemas distribuídos, ok? Agora eu vou passar para o meu amigo Derek Carvalho, que está no nosso trabalho, e ele irá explicar como está funcionando a parte de servidor do nosso programa, certo? Olá, professor, olá a todos. Aqui no servidor nós importamos duas bibliotecas. A biblioteca do Pyro 4, né, que é para fazer a questão do método remoto, para enviar os métodos remotos. Aqui nós importamos também a biblioteca OS, que ela seria para utilizar os arquivos que estão no computador, no sistema operacional. Aí aqui temos Files Directory, isso aqui é onde os arquivos, de onde o nosso programa vai pegar os arquivos do computador. E aqui nós temos a classe do servidor, né? Aí nós criamos algumas listas aqui, né? Arquivos disponíveis, a lista de interesse, a lista de usuário e uma lista de senha. Aí aqui nós temos o Pyro 4.expose, né, que é para expor as funções do servidor. E aqui nós temos a função para fazer o upload, que no caso o cliente vai enviar um arquivo para o servidor, né? Aqui aí ela tem alguns parâmetros, né, que é o nome do arquivo e o conteúdo que o arquivo tem. E aí, ela vai pegar o local, né, para onde o arquivo, de onde ela vai pegar o arquivo, né? Aqui nós temos uma função para abrir esse arquivo e ela escreve, né? E aqui ela escreve esse arquivo para onde a pessoa digitou que vai ser enviado. Aí aqui nós temos a outra função, que é consultar. Aí ela vai exibir os arquivos que tem disponível, né, no servidor. Então aqui ela retorna, né, através dessa função, né, listdir da biblioteca OS, ela vai exibir todos os arquivos que estão disponíveis no servidor. Aqui nós temos a função fazer download. Ela recebe o parâmetro do nome do arquivo, né, que a pessoa for digitar, a pessoa digita o nome do arquivo, e aí ela pega o local, né, de onde esse arquivo vai ser de onde vai pegar esse arquivo para poder fazer o download. E aí ela retorna o conteúdo desse arquivo, né? Ela lê esse arquivo, o conteúdo dele. Aqui é para a função de cadastrar o usuário. Ele recebe o usuário e a senha. Aqui ele verifica, né, se o usuário e a senha, se, se não tem, né, se o campo de usuário e de senha estão vazios. Aí, se não estiverem vazios, né, ele adiciona o usuário e adiciona a senha. E ele retorna verdadeiro. E se os campos estiverem vazios, ele retorna isso aqui de preencha todos os campos. Aí nós vamos para login usuário. Aí nós vamos para a função login usuário, que ela recebe o usuário e a senha. E se o usuário e a senha, se os campos não estiverem vazios, ela retorna verdadeiro. E se o campo estiver vazio, ela retorna falso. Aqui tem a questão de recebe interesse, né, que a pessoa vai digitar o nome do arquivo e ela vai adicionar o nome do arquivo à lista de interesse com o append.
método append. Na outra função, consulta interesse, ela vai retornar a lista de interesses, né? Vai retornar os arquivos que estão na lista de interesses. E tem a função cancelar interesse, que ela recebe o nome do arquivo e ela vai remover esse arquivo da lista de interesse através do método remove. Aí aqui no final nós temos a função que é para iniciar o servidor, né? Start server. Ele cria um objeto server, ele cria esse objeto daemon, que é relacionado ao Páreo 4, cria um servidor de nomes, né? Ele cria o RI também, que é uma espécie de endereço, né, do método remoto, e ele printa que o servidor já está ativo, né? Aí aqui no final ele inicia esse servidor, né, colocando o start server nessa função main. E é isso, esse é o que nós fizemos no servidor. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar agora a parte do cliente. A gente também fez as importações do Pyro 4 e também utilizou a biblioteca TK-Inter para fazer a interface gráfica. A gente colocou uma variável server como fazendo, fazendo a junção com os próprios proxy do servidor do server. E também criou uma variável arquivos, onde vai conter a string de todos os arquivos que tem no server. Aí a gente criou uma função enviar arquivos, onde nós vamos poder fazer o upload. A gente cria uma tela, onde vai ser a tela de enviar, onde vai conter o botão confirma, onde vai ter toda a lógica do método upload, que está que tá na classe server. A gente vai então iniciar com uma verificação se a entrada não for nula e também a entrada do diretório não for nula, a gente vai criar uma variável diretório, onde vai pegar a entrada do diretório e vai concatenar com a entrada do nome. E logo depois disso, a gente vai abrir o diretório, vai criar uma variável de conteúdo e vai ler o conteúdo. Depois vai mandar para o servidor o nome do arquivo e o conteúdo do arquivo. Se as entradas forem nulas, a gente vai mandar um print com um campo vazio. Esse tela envia geometry é para dizer a proporção da tela, que é 300 por 200. O label é um texto, a entrada nome é o campo de entrada. E após isso a gente vai passar para a próxima função, que é a função de baixar o arquivo, onde a gente cria novamente outra tela e a gente cria outra função de confirma, onde vai ter a lógica do download que está no servidor, que a gente vai fazer a verificação se vai ter a entrada do arquivo, se não for diferente de nula. Se isso for correto, o arquivo, a gente vai chamar a função fazer download, onde a gente vai colocar em uma variável e depois vai abrir a mesma e escrever no arquivo, que é o if open, a gente vai pegar a entrada do arquivo e vai escrever. Após isso, a gente vai ter a função realiza login, onde a gente vai ter uma condição que a gente, como o método ele retorna verdadeiro ou falso, então se a entrada do usuário for verdadeira, a entrada e a senha, a gente vai poder iniciar o programa em si, onde vai ter a tela do menu inicial, vai ser destruída e vai ter o menu principal, onde vai ter as funções do nosso servidor. Onde vai ter o título, sistemas distribuídos, e na proporção 600 por 400. E onde vai ter o label dizendo os arquivos disponíveis e a lista de interesse do cliente. E o botão baixar vai ter a função de baixar o arquivo, vai chamar o método de função de baixar. O botão enviar vai chamar o método de enviar o arquivo.
Aí, após isso, a gente tem a função recebe interesse, onde vai ter novamente uma tela, vai ter o botão de confirma, onde vai ter toda a lógica de receber o interesse do cliente. Onde a gente vai pegar o nome do arquivo e vai colocar a entrada, depois vai chamar o servidor e vai utilizar a função recebe interesse com o nome do arquivo e depois vai destruir a tela. Ou, no caso, vai apagar ela automaticamente. E após isso, a gente vai ter um botão de interesse ligado, que vai ligar no botão de confirma. E depois vai ter a função de cancela interesse, onde vai novamente abrir outra tela de cancelamento e onde vai constar o botão confirmar, que vai ter toda a lógica de cancelamento, onde a gente vai pegar o nome do arquivo pela entrada e depois vai chamar o servidor com a função cancela interesse. E depois vai atualizar, como foi explicado no método da função do servidor. Após isso, vai ter outra função, que é a do atualiza lista, que é a nossa última função, onde ela vai. Sobe um pouquinho aí. Onde ela vai pegar vai criar duas variáveis, arquivo e interesse, e vai colocar em string o método consultar e consulta interesse. Após isso, ela vai mudar o label e vai dizer que e vai atualizar o label. Toda vez que a gente clica em atualizar, ele vai atualizar o label com os novos interesses e as novas consultas de arquivo. E se não der certo, tudo isso vai dizer que a senha está incorreta no login, nesse else. Após isso, a gente tem a função de realiza cadastro, onde ela é a função que é na tela inicial, onde ele vai verificar se está verdadeiro a entrada do usuário e da senha. Se sim, vai dizer que vai abrir uma tela dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso. E se não, vai abrir uma tela com preencha todos os campos. E é isso o nosso cliente. Bom, professor, agora eu sou o Luiz Guilherme, eu vou voltar agora para explicar como está funcionando o nosso programa em si. Vou mostrar ele agora rodando para quem está assistindo, ok? Bom, aqui vemos que temos os dois programas, que é a parte do servidor e do cliente. A gente vai entrar aqui na tela de comando. Vamos adicionar o de server. A gente aguarda um pouco até que seja conectado ao servidor. Conexão foi feita. Agora a gente vai abrir a do cliente. Vamos rodar juntos. Assim que termina de fazer de rodar, vai abrir essa janela, como foi explicado no código. Dentro dessa janela é uma janela de cadastro para os testes. Bom, aqui a gente pode ver que tem um usuário e uma senha. Tem um botão de login, um botão de cadastrar e um botão de sair, que caso seja clicado, a tela será fechada automaticamente. Nesse login aqui, ele é um login funcional. Bom, eu vou digitar aqui qualquer nome aqui, Luiz G e uma senha aleatória, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar para fazer o login, veja que ele deu um erro, ele deu um valor de erro aqui, porque não está listado esse usuário. Bom, então agora eu vou cadastrar um aqui, luiz.matos, deixar a senha mesmo, essa, vou cadastrar. Bom, cadastro realizado com sucesso. Caso o exemplo bote a senha incorreta, um exemplo eu tirei o 6 aqui e faço login, assim vai aparecer essa janela escrita senha incorreta. Vou pressionar OK. Agora eu vou botar a senha correta, fazer o login. Vejamos que aqui agora vai para uma tela, após fazer o login ela vai para uma tela funcional também, onde podemos fazer o quê? Aqui tem listado os arquivos disponíveis dentro da pasta, a lista de interesses do cliente, da pessoa que estiver usando. Essa lista de interesses ela serve para quando você, por acaso, eu quero que quando tiver um arquivo disponível, por exemplo, eu quero uma receita de bolo. Quando ela estiver disponível, vai aparecer aqui para você que esse arquivo está disponível para baixar a partir daquele momento. Bom, primeiro vamos fazer um teste de baixar. A gente vai baixar um arquivo direto do servidor, tá bom? Por exemplo, vou aqui nos meus arquivos e aqui é o servidor. Essa é a pasta do servidor. Essa pasta aqui tem esse arquivo receita de bolo. Eu vou aqui em atualizar
ele já vai aparecer a receita de bolo, que é aquele arquivo que está dentro da minha pasta do servidor, do diretório do servidor. Bom, e supondo que eu quero baixar esse arquivo. Eu vou vir em baixar, vai aparecer uma nova tela. Dentro dessa tela eu teria que digitar o arquivo que eu quero baixar. Por exemplo, eu quero baixar o receita de bolo, que é o único arquivo que eu tenho dentro dessa pasta. Receitabolo.txt. Vou confirmar. Vejamos à esquerda aqui que a partir do momento que eu clico em confirmar, ele já vai fazer o download. E ele baixou e eu posso clicar aqui e tá aqui a receita de bolo. É a mesma receita que está aqui. O arquivo foi enviado com os dados, funcionando perfeitamente. Agora, deixa eu abrir novamente aqui a telinha. Cadê? Aqui. Bom, agora eu posso fazer o upload, que seria enviar. Eu quero enviar o arquivo. Bom, o arquivo que eu vou querer enviar vai ser... Eu vou pegar agora o arquivo. Eu vou pegar dessa pasta que eu criei no meu PC. Essa é uma pasta que eu criei apenas para demonstração. Bom, aqui teremos músicas, aqui uma letra de música qualquer. Eu vou querer que envie esse arquivo. Então, eu vou copiar o diretório. Vou colocar aqui nesse campo. Agora o nome. O nome do diretório é músicas. Então, vou botar aqui músicas.txt e vou confirmar. Assim que eu confirmo, eu atualizo e você pode ver que o arquivo disponível atualizou e apareceu músicas.txt, ou seja, o arquivo saiu do meu PC e foi para o servidor, para a pasta do servidor. Aqui nessa pasta. Aqui está o músicas, podemos abrir, está funcionando perfeitamente. Bom, outra opção seria a opção de interesse. Como ela funciona? Após clicar, eu vou querer que quando apareça algum arquivo da minha preferência, ele vai avisar dentro da janela. Então, por exemplo, bom, eu quero que apareça uma música qualquer, que é uma música do Matuê, por exemplo. Vamos confirmar. Vou dar uma atualização. Perdão, vou fazer novamente, porque como eu botei apenas o nome do arquivo e não botei qual seria o tipo do arquivo, que é no caso .txt, ele não vai funcionar. Então vamos lá, interesse. Vou botar aqui matue.txt. Agora eu vou dar uma atualizada e pronto. Assim que eu confirmar que esse arquivo aparecer dentro da pasta, ele vai aparecer uma notificação de que o arquivo está disponível para o download. Ele vai aparecer na tela. Bom, outra função é a função cancelar. Caso eu queira que cancele uma desses arquivos da lista de interesse, eu venho cancelar. Eu vou escrever aqui um exemplo matue. Eu não quero mais que me avise quando tiver quando tiver disponível para download. Por exemplo, é porque eu baixei por outro lugar e por aí vai. Então eu vou confirmar. Após eu fazer a confirmação, veja que não sumiu, mas é porque eu tenho que clicar uma atualização. Aqui ele ficou um pedacinho, mas é porque a label ela não apaga por completo. Mas supondo que eu adicione um novo arquivo de interesse, por exemplo, Roberto Carlos TXT, e confirme, e eu dei uma atualização, você pode ver que o arquivo foi excluído por completo. Então temos dois arquivos aqui prontos na lista de interesse. Então é isso, tem mais duas funções que seria a atualizar, na real a cancelar eu acabei de explicar, né? E a partir do momento que eu clico para fechar, o arquivo ele é finalizado. Então, no mais é isso, nosso programa ele faz todas as funções que foram propostas no trabalho de sistemas distribuídos. E agradeço a atenção do senhor professor e até a próxima.